Aleluia, né? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais esta oportunidade que nós estamos tendo, né? De estar juntos aqui, reunidos em companheirismo em torno da santa e bendita palavra do nosso Deus. Né, irmãos? O salmista Davi se expressou desta maneira lá no Salmo. Ele disse: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Então nós devemos ter essa alegria de vir para aprender com o Senhor, né? De ouvir o Senhor falar. E nós estamos aqui diante de sua santa palavra. E a palavra de Deus não muda, né, irmãos? A palavra, ela é eterna. Assim como Deus é eterno, a sua palavra também, ela durará para todo sempre. Glória a Deus. Então, nós louvamos a Deus porque estamos aqui hoje, né, para adorar o seu santo e bendito nome. E ele também, o salmista até falou uma outra vez, ele disse assim: mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar, né? Então devemos ter essa alegria no nosso coração e nossa alma de vir, né, para receber o alimento, né? Porque assim como o nosso corpo, assim como esse corpo necessita de alimento para estar de pé, e se nós deixarmos de nos alimentar um dia, 2 dias, 3 dias, cada dia que a gente vai passando sem se alimentar, o corpo vai enfraquecendo mais e mais, até desfalecer, não é isso? Então, se você não se alimenta hoje, amanhã você vai estar mais fraco ainda, né? Aí, se você não se alimenta amanhã, depois da manhã você vai estar mais fraco ainda, e assim sucessivamente. Então, da mesma forma, é a nossa alma necessita desse alimento que é a palavra, né? A palavra. Então, a palavra é o alimento para a nossa alma, né? E nós precisamos desse alimento, né? Do Espírito, porque o Senhor Jesus, ele disse: as minhas palavras são Espírito e vida. Então, quando você ouve, quando você recebe, né, a palavra de Deus na sua totalidade, você recebe vida. E você não recebe uma vida qualquer, você recebe a vida de Deus. Você recebe vida eterna. Então, para que a gente possa se tornar imortal, é necessário que aquele que é imortal esteja em nós. Tá, irmãos? Então, atentem, né? Abram os ouvidos e o coração para ouvir a palavra. É por isso que o nosso maior tempo nós dedicamos à palavra, porque a palavra é que traz sustância para a nossa alma. Nós tomamos uma escritura lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 2, né? Quando esse texto aqui, nós lemos aí o versículo 11 até o 14. Quando a gente leu, quando aconteceu aquele fato lá de Moisés sentir o desejo no coração de ir visitar os seus irmãos, os hebreus, né? E justamente esse capítulo aqui narra isto, né, para nós. E nós vamos meditar
nesta escritura, nesta noite. Também tomei um parágrafo da mensagem do profeta de Deus, da mensagem Dons, o parágrafo 30 e 31, para a gente justamente entender aqui algumas coisas, né? Entender algumas coisas. Então, olha só. O texto diz assim, eu quero ler aos irmãos, né? Para que os irmãos que entendam, né? Tenham esse entendimento. E diz assim a palavra, e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos, e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou a uma e outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio, e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Então, se a gente tomar aqui o capítulo 1, a gente vai ver essa história do momento em que o faraó vai dar ordem para matar todos os meninos que nascessem, né? Porque aquele faraó não conhecia José, a história de José, e ali ele começou a impor cargas, né, sobre os egípcios, e o povo estava realmente sendo massacrado, né, maltratado, porque eles eram escravos lá no Egito. Eles estavam ali, aquele povo, quando chegou ali, aproximadamente 70 almas, se não me falha a memória, e ali eles se multiplicaram muito, né? Cresceram em número, se tornou uma nação grande, e por esta razão o faraó temeu de Israel, o povo de Israel, os hebreus, se juntassem com outros povos e fizessem guerra contra eles. Então eles impuseram contra eles cargas pesadas, né, aumentando o serviço, o trabalho sobre eles, e eles começaram a clamar a Deus. Eles começaram a buscar a Deus por um libertador, E Deus havia prometido, feito uma promessa a Abraão, né? Abraão, a Isaac e Jacó, né? Ele tinha feito uma promessa de que eles iriam realmente ficar ali durante algum tempo, ser escravizado, mas chegaria o tempo em que aquele povo seria liberto, seria tirado da terra do Egito, e aquela nação que escravizou os hebreus sofreria as consequências, né? Então, olha só, meus amados irmãos, agora o ponto inicial aqui é que Moisés, ele tinha um chamado de Deus para essa tarefa. Deus o levantou para isto, né? Para realmente tirar aquele povo do Egito, para libertar aquele povo. Mas muitas vezes o homem sempre quer agir da sua maneira, né? Do seu jeito. E é justamente isto aqui, na mensagem Dons, que o profeta de Deus ele vai falar para nós.
Ele vai nos auxiliar a compreender estas coisas, a maneira certa, correta de caminhar com Deus, de andar com Deus. Porque nós, muitas vezes, irmãos, queremos agir da nossa maneira, do nosso jeito, né? Pensando, muitas vezes, e agindo, muitas vezes, agindo com um impulso, né? Agindo por impulso em algumas coisas, e às vezes nós nem consultamos a Deus para saber se aquilo de fato é a vontade de Deus, se Deus quer que a gente venha agir daquela maneira, porque Deus, Ele tem uma maneira, um caminho provido para cada um de nós andar. Então, se Ele tem a maneira dele, então não é a minha maneira, não é a sua maneira, não é o seu jeito, não é o nosso jeito, é do jeito que Deus diz que tem que ser. Então, a palavra de Deus, ela não muda. Viu, irmãos? As pessoas podem mudar, mas a palavra de Deus permanece. E quando alguém muda, aquela pessoa está seguindo só. Deus não vai ter nenhuma responsabilidade com aquela pessoa, a não ser que ela se volte para Deus e ande nos passos que Deus ordenou para ela andar, para ela seguir. Então eu tomei aqui esse parágrafo da mensagem do profeta de Deus, que ele diz assim: nenhum profeta, eu quero que os irmãos atentem bem para isto, porque Deus enviou um profeta nesse tempo do fim, enviou uma mensagem para nós, e essa mensagem tem nos auxiliado a compreender estas coisas, porque o sétimo anjo, né, ele veio justamente para esclarecer estas coisas, para nos fazer entender estas coisas. Irmãos, e o sétimo anjo é Cristo. Cristo estava no profeta da última era, ali, em carne, viu, meus amados irmãos? O Espírito Santo em carne ali, falando aquelas coisas, revelando todas estas coisas. E nós não podemos deixar que isso passe diante de nós, sem que a gente possa captar isto. E nós precisamos destas coisas para nós termos um relacionamento com Deus. É necessário entender como isso se processa. Viu? Como isso se processa. Então, olha só. Nenhum profeta alguma vez fez algo de dentro de si mesmo, até primeiro Deus mostrar o que fazer. Então, olha só. O profeta aqui, ele está dizendo, o mensageiro da era de Laodiceia, ele diz: olha, um profeta nunca faz algo do seu coração, do seu próprio, da sua própria vontade, com a sua razão. Viu? Ele é guiado para fazer aquelas coisas. Deus precisa mostrar para ele o que fazer. Até mesmo o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, para ele fazer alguma coisa, ele só fazia, a Bíblia diz lá em João, ele só fazia as coisas como o Pai mostrava para ele fazer. Jesus andou, tinha muitas pessoas enfermas próximo dele, passou por uma multidão de enfermos, mas ele foi até o tanque Betesda e lá ele curou um só. Viu, irmãos? Porque Deus tinha mandado ele, vai lá,
e diz lá, assim diz o Senhor, e ele vai andar, ele vai ser curado. E como isso era feito? Jesus, ele tinha uma visão daquilo. Deus tinha que mostrar aquilo a ele num plano espiritual lá, em uma dimensão espiritual para ele, e ele via aquilo, e ele vinha e aquilo se concretizava. E ele chegava, e ele dava ordem, viu? E aquela pessoa era curada. Ele só fazia da maneira como o Pai mandava ele fazer. Não era Jesus que fazia as obras, que operava os milagres. Era o Deus de Jesus. Era o Deus de Jesus, o seu Pai, quem fazia as obras. Era o Espírito Santo, o Espírito Eterno em Jesus Cristo, em plenitude, que operava aqueles sinais e aquelas maravilhas. E Jesus disse: não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. É Ele que está fazendo estas coisas. Se vocês não querem crer em mim, creiam ao menos nas obras que meu Pai está fazendo. Porque não sou eu, é o meu Pai. E o profeta teve um entendimento disso tão maravilhoso, porque o ministério do profeta de Deus da última era bem semelhante ao de Cristo. Para ele orar por alguém, ele não orava sem primeiro Deus dar a visão para ele, dar ordem a ele, para ele fazer aquilo. Eu quero contar isso aqui para os irmãos. Houve um caso de uma criança que estava enferma, e ele chegou em um lugar, foi lá para orar, e ele, antes do momento e da hora, ele orou, e a criança não foi curada. Ele disse: mas como? O que aconteceu? Por quê? Ele ficou se questionando. Mas na visão que Deus deu a ele, aquela criança sendo curada. E ele olhou em cada lugar. Olha só, ele mostrou isso para ele em uma dimensão espiritual. A mulher chegando, um senhor que estava lá no local, pegando o chapéu, botando em um lugar, e tudo precisava estar em ordem. O chapéu no lugar, na visão que ele teve, o chapéu no lugar, a mulher chegando, para ele poder orar e dizer: assim diz o Senhor. Então o profeta teve um entendimento destas coisas, né? Teve um entendimento de tudo isto, e todas estas coisas foi revelada a ele, que ele não fazia nada sem primeiro Deus mostrar para ele. Lá em um determinado lugar, onde um senhor que adorava o sol, que ficou cego durante muitos anos, foi na Índia. Isso, na Índia. E Deus deu a visão daquele homem mais idoso, lá na frente, com a visão restaurada. E ele fez um desafio a todos os deuses da Índia, desafiou, né? Todos os deuses da Índia, e disse: vocês que têm os deuses de vocês, se vocês vierem aqui orar, dê a visão, o Deus de vocês dê a visão a esse homem, eu vou adorar o Deus de vocês. Mas se o Deus de vocês não der a visão para esse homem, e o Deus que eu sirvo, que é o Senhor Jesus Cristo, der a visão para esse homem, vocês sirvam a ele. E esse desafio foi lançado. Quando ele chamou aquele homem, ele orou ali por aquele homem, e Deus restaurou a visão daquele homem, porque não foi o profeta, foi Deus no profeta que operou aquele milagre. Nós temos que ter discernimento dessas coisas. Muitas vezes a gente ora por alguém,
Alguém ora por alguém, e aí aquela pessoa é curada, e a pessoa, foi a oração de fulano, a oração de fulano. Às vezes esquece até de louvar, de engrandecer a Deus, exaltar a Deus, de dar honra a Deus e dar para a pessoa, o homem. Então o homem não pode ressuscitar um morto, um homem não pode restaurar a visão de um cego, não pode. Só quem pode é Deus. Só quem pode é Deus. Então olha só. Então, meus amados irmãos, quando Moisés vai em direção em visitar os seus irmãos, ele está indo, mas ele está indo sem uma direção de Deus. Porque Moisés pensava que ele iria libertar aquele povo pela sua força, pela sua capacidade militar que ele tinha, que ele havia ali sido treinado no Egito. E não era com essa capacidade, não era com esse treinamento. Irmãos, e por mais que alguém seja treinada, receba um treinamento eclesiástico, por mais que uma pessoa tenha esse treinamento eclesiástico, possa entender muitas coisas, mas isso não é nada, isso não representa nada para Deus. Deus vai tomar um homem que se renda a Ele. Deus vai tomar aquele homem que se humilhe diante dele. Deus não vai pegar um sabichão, um intelectual, aquele que acha que é o dono da razão, que é o dono da situação. Só quem é o dono da situação é Deus. Deus somente, Ele tem o controle das coisas. E mais ninguém. Então nós temos que estar rendido a Deus. Rendidos a Deus. Então olha só. Seguindo adiante. Bom. Como o erro que Moisés cometeu, o profeta dizendo que Moisés errou, quando ele saiu sem a visão de Deus e feriu o egípcio. Então, quando Moisés foi na visão dele e não na visão de Deus, o que aconteceu? Ele gerou um problema, uma situação. Porque Moisés aqui já estava com idade de 40 anos, se não me falha a memória. Já era um homem. E aí o que acontece? Por ele ir sem a visão de Deus, agora ele vai ter que fugir para a terra de Midian, né? Se não me falha a memória aqui. Ele vai fugir de diante de Faraó e vão se passar mais 40 anos para Moisés retornar para libertar o povo. Vocês entendem? Agora, quando Moisés volta, Moisés já tinha esquecido tudo que ele tinha aprendido. Mas agora ele é comissionado por Deus, porque ele vai estar diante da coluna de fogo, e Deus diz: vai, que agora é o momento. Tu está indo agora, pela visão que eu estou te dando, eu estou te comissionando, te ordenando a tu fazer isto. E eu estou contigo. Tu vai, mas eu vou contigo também. Então, você fazer uma coisa é uma coisa, você fazer é uma coisa, mas Deus com você e em você, guiando você, é uma outra coisa. É uma outra coisa. Porque agora, Deus, você é responsabilidade de Deus. As palavras que estão na tua boca são as palavras de Deus. Não é a tua palavra. Não é o teu pensamento. Agora é a mente de Deus. É o pensamento de Deus. É a palavra de Deus. E se você vai e anda de acordo com essa palavra, você vai
ser bem-sucedido, irmãos. Você vai ser uma pessoa vitoriosa, ainda que surja lutas ao longo da caminhada, mas se Deus está contigo, você vai vencer. Ele vai te capacitar, Ele vai te instruir a passar por qualquer situação. Mas se Deus não estiver com você, você vai se embaraçar. Você não saberá como agir, como proceder. Você vai entrar em desespero. Por quê? Porque nós não somos o dono da situação. Deus é o dono da situação. Então, se você vai na visão de Deus, se você anda na visão de Deus, se você segue aquilo que Deus está dizendo para você, você está bem. Ainda que você enfrente muitas lutas. Ainda que pareça que para você, e as pessoas olhem para você e digam, mas essa irmã, esse irmão diz que tem Deus, mas olha só, não se importe com isso. Tenha confiança. Porque ao longo da caminhada, Deus vai treinar você. Deus vai ensinar você. Deus vai educar você. Então, quando você é educado e treinado por Deus, quando você aprende com Deus, irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. É por isso que nós temos que nos render a Deus. Temos sempre que tomar Deus, o Espírito Santo, como nosso líder. Não um homem como nosso líder. Eu estou aqui no ofício, mas eu não estou aqui falando de mim. Estou trazendo a palavra do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. Viu, irmãos? E ainda assim vocês têm que comparar estas coisas que eu tenho dito. E se isso está de acordo com a Escritura, com a palavra. Vocês têm que examinar tudo e reter o bem. Isso é um dever nosso. É um dever meu, um dever seu, examinar as coisas. Viu? Examine sempre. Examine sempre. Então, olha só. Pensando que ele os libertaria com as suas mãos. Bom, quando ele saiu sem a visão de Deus e feriu o egípcio, pensando que ele os libertaria com as suas mãos, porque ele pensou, olha o que ele pensou, que tinha uma porção de fé e que poderia fazer isso, porque ele foi chamado para a obra. Não importa o quanto você é chamado para a obra, Deus tem que fazer a liderança. Então, às vezes hoje, o que tem acontecido hoje é assim. A Bíblia diz que são muitos chamados, não é não, irmãos? Mas são poucos os escolhidos. Porque às vezes as pessoas sentem um chamado, mas ela não quer deixar Deus fazer a liderança sobre suas vidas. E Deus precisa liderar nossas vidas. Ele tem que estar no controle de nossas vidas. Então você olha para o sistema organizado hoje, você vê muita gente pregando, falando de Deus, com a Bíblia na mão. Mas vai acontecer como aconteceu com Corá, né? E Abirão. Aqueles homens estavam com incenso na mão, homens santos, com o incenso na mão, mas foram tragados pela terra, engolidos, vivos. E tem muitas pessoas hoje, com incenso na mão, com a palavra na mão, andando com a palavra, mas vão ser lançados no inferno, porque não tem a totalidade da palavra, porque não aceitam e não recebem aquilo que o profeta de Deus veio dizer a nós nesse tempo do fim. Viu?
Eles não aceitam. Você diz a eles: olha, Deus enviou um profeta, Deus enviou uma mensagem. Ele disse: esse homem é um falso, isso é um herege. Aí você olha para o que eles chamam herege, estão posicionados na palavra, se firmaram pela palavra, creem em toda a palavra, aceita tudo aquilo que Deus diz. Vê, irmãos? Mas é tido como falso. Aí você vê como está o engano aí fora. Aí você vê o sistema religioso envolvido com tudo que não presta. O mundo dentro da igreja. As mulheres andando pior do que as mundanas, do que aí fora. Os homens também. Porque quando eu falo mulher, eu falo homem. Estou incluindo todos aqui. Homem, mulher, do mesmo jeito. Aí você vê as pessoas envolvidas com tudo que o mundo tem. Aí estão dizendo que tem Deus. Eu sou de Deus. Falam em línguas, pula, salta, roda, né? Mas estão longe da palavra. Porque eles não têm uma constituição para receber a palavra. Eles não têm semente de Deus para receber a palavra. E para você receber a palavra, você só recebe se você tem uma constituição para isto. E o eleito tem essa constituição, tem semente na alma, semente de Deus, e ele recebe, crê em toda a palavra e vive a palavra. Irmãos, então olha só, vamos lá, seguindo adiante mais um pouco. Deus tem que fazer a liderança, né, irmão? Vê? Ele falhou, não importa. Ele falhou com toda a sua escolaridade e sua mente militar e seu treinamento como grande líder egípcio. Então, isso que Moisés tinha não foi o suficiente para libertar o povo, para tirar o povo da escravidão. Ele até tentou, ele foi, mas o que aconteceu? Ele teve que fugir, passar 40 anos mais lá distante, e aí para ele retornar de novo com a comissão de Deus. Deus agora ele está vindo sobre a liderança de Deus. Aí Deus disse: agora, Moisés, é a hora. Aí Moisés já estava avançado em idade, né? Vindo com uma vara torta na mão, o profeta até cita isto. E vem, vai para onde, Moisés? Eu vou libertar o povo hebreu. Mas tu sozinho, Moisés? Na visão do mundo, dos homens, Moisés estava sozinho. Mas Deus estava com ele. Irmãos, então quando você tem Deus do seu lado, meu amado irmão, pode o inferno todo se levantar contra ti, não vai prevalecer, porque Deus está contigo. Satanás tenta de todas as maneiras, ele tenta trair você de alguma forma, iludir você com alguma coisa, mas você não vai dar trela para isso. Você vai olhar para a palavra, você vai olhar para o alto, você vai olhar para Deus, e você vai confiar em Deus, porque Deus está liderando sua vida. Então Moisés vem sobre a liderança de Deus, agora contra o Egito, para libertar o povo. Agora ele está vindo da maneira certa, da maneira correta. E é isso que as pessoas falham em ver, irmãos. Que nós temos que vir sobre a liderança de Deus. Não é sobre a liderança de uma igreja, não é sobre a liderança de um homem. Não é isso.
É sobre a liderança de Deus. É Deus liderando você. E se Deus está liderando você, Ele nunca vai conduzir você para nada de errado. Ele vai conduzir você para a coisa certa. E a gente está pregando, estamos ensinando, estamos trazendo a palavra. Aí se você recusa a palavra, um dia essa voz aqui, você vai ouvir ecoar lá na eternidade. Porque a nossa voz não se perde. Você vai até dizer assim, não, mas o irmão não falou essas coisas, não nos ensinou isto. Aí você vai ouvir minha voz lá. Vai lembrar do culto, da hora, o dia tal. Olha, está aqui. Aí você vai ouvir. O nosso irmão Nonato falou sobre isso. Que nós tínhamos que deixar Deus conduzir nossas vidas, liderar nossas vidas. Não é isso? Aleluia. Glória a Jesus. Então Moisés falhou com todo o seu treinamento, né, irmão? É tipo um mundo denominacional hoje. Não importa o quanto eles estudam teologia, né? Eles fazem doutorado. Não importa o quanto eles fazem teologia, doutorado, isso e aquilo. Se Deus não revelar isso a eles, eles nunca vão ver essas coisas. Porque isso foi oculto aos sábios e entendidos. E Deus revela aos pequeninos. Então você vê os homens aí, eu sou doutor, bacharel não sei o quê, e papapá e tal, sou doutor em divindade, né, irmão? Tem uns doutores em divindade, né, aí por aí. E não sabe nem que Deus é um, né? Eles vão dizendo aí que Deus é 3. Né? Eles são doutor em divindade e nem sabem que Deus é um. Aí eles repartem Deus em 3. É assim que a denominação faz. Já o unicismo faz Deus, faz de Jesus um, como um dedo, né? Como um dedo. Então olha só. Deus é um, que é o Pai de Jesus Cristo, e você só pode conhecer Deus através de Jesus. Porque Deus está em plenitude em Jesus. O Logos que saiu de Deus, o Filho de Deus, e Deus também é Logos, porque o Logos, que é Deus, porque ninguém nunca pensou Deus. Não é verdade? E Jesus é o pensamento expresso de Deus. Jesus é o pensamento expresso de Deus. Deus pensou Jesus no Filho, mas ninguém nunca pensou Deus. Né? Então eu só sei que faz uma confusão tão grande, né? É uma coisa tão simples. E o profeta trouxe isso com uma simplicidade de uma maneira tão simples, né? Mas as pessoas têm dificuldade de interpretar isto, né? De entender isto, porque isso está oculto a eles, porque as pessoas querem ser mestre de si mesmo, não querem receber, não querem se humilhar, abrir mão, se esvaziar da sua capacidade, né? Da sua maneira da sua sabedoria, né? Agora olha só, vamos aqui concluir. Aleluia. Mas ainda assim, ele falhou, porque Deus tinha um programa e temos que trabalhar de acordo com o programa de Deus. Não importa o que fazemos, o quão sábios somos, temos que nos humilhar nós mesmos e trabalhar de acordo com o programa de Deus. Amém? Então, Deus tem o seu programa, esse programa não muda, porque Deus não aumenta em conhecimento. Aquilo que ele falou lá no princípio, Deus conhece o fim, como o princípio, como o fim como o princípio, melhor falando, o fim como o princípio, ele sabe, nada toma Deus de surpresa, nada toma Deus de surpresa. Aquilo que vai acontecer daqui a 10 mil, 50 mil anos, 1 milhão de anos, Deus sabe, Ele é Deus. Então Deus tem um programa.
uma maneira, e nós temos que seguir o programa de Deus. Então as pessoas hoje estão seguindo os programas das suas igrejas, estão seguindo o programa de um homem e não estão seguindo o programa de Deus. Então vamos seguir o programa de Deus. Porque se nós falharmos em seguir o programa de Deus, nós vamos nos dar mal, irmãos. Então vamos seguir esse programa, aquilo que Deus estabeleceu para que a gente ande naquilo, caminhe naquilo. Porque Ele tem um caminho provido para nós. E nós não podemos sair desse caminho. Porque quando nós saímos desse caminho, né? Quando a gente sai desse caminho, nós morremos. Nós estamos mortos se sairmos desse programa. Então, nós precisamos nos manter no programa de Deus. Enquanto Moisés não entendeu isto, que Deus tinha o seu programa, Deus não pôde usá-lo. Deus usou Moisés quando ele entendeu que Deus tinha um programa. Agora ele vai andar certo. Então o profeta de Deus, ele caminha no programa de Deus. O eleito de Deus caminha no programa de Deus. Ainda que isso soe estranho para você, mas Deus tem o seu programa. Glória a Jesus. Então ele falhou e Deus teve que mantê-lo por outros 40 anos para educá-lo. Então, o que ele era? Isso ele deve se esquecer. Isso não é ele, mas isto era Deus. Agora, observe, muitas vezes as pessoas compreendem isto mal. Então, Moisés vai passar 40 anos lá no deserto, que ele vai fugir. Deus vai educar ele, treinar ele. Entendeu? Vai treinar ele. Então, quando ele vem em direção ao Egito, sobre aquele comando, né? Naquele programa, agora, as coisas que vão acontecer lá, água que vão ser transformada em sangue, uma vara se transforma em serpente, vai engolir 2 serpentes. Aquilo era Deus fazendo, aquilo não era Moisés. Era Deus no profeta. Era Deus no profeta. E enquanto Deus não estiver em nós, nós não poderemos executar as suas obras. Nós não podemos. Nós estaremos fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus. Viu, irmãos? Então pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Porque a coisa é séria. Se você quer servir a Deus, você tem que servir de acordo como Deus diz que você tem que servir. Porque esse é um programa de Deus, não é do homem, irmãos. É de Deus. E se você sai do programa, você está desobedecendo a Deus. Você está rejeitando a palavra de Deus. Viu? Aí você pode dizer, irmão Nonato, olha só. Aqui foi algo que eu pedi para o irmão Diógenes enviar para mim, né? O analfabetismo funcional na mensagem. Está falando de interpretação, de entendimento de texto. Eu estava lendo esse material, esse texto do irmão Diógenes, e eu me deparei com esse parágrafo. Eu disse, Senhor, eu vou trazer isso hoje para o culto. E o Senhor vai me ajudar. Viu? E o Senhor vai me ajudar. E muitas das vezes, nunca pense que o que eu falo aqui, você diga assim, o irmão está falando comigo. O irmão deve estar sabendo alguma coisa de mim, irmãos.
Eu não sei nada de sua vida. Quem sabe da sua vida é Deus. Quem sabe da minha vida é Deus. É Deus. Deus conhece você. Deus sabe o que está no teu coração. Deus sabe a sua atitude, o que você tem feito com relação à palavra dele. Se você tem recebido, se você tem aceito, se você tem vivenciado isto e desejado no teu coração viver essa palavra. Deus sabe. Deus sabe tudo de você.